Olá pessoal, então vamos dar sequência aos nossos vídeos da Unidade Curricular de Cadastro e já vimos ali nos vídeos anteriores do que é que trata o georreferenciamento de imóveis, o que significa georreferenciar, vimos também por que georreferenciar um imóvel, quais são as razões para isso e vimos também um breve comparativo entre o georreferenciamento de imóveis urbanos e rurais. E aí, no caso dos imóveis rurais, nós apresentamos que há toda uma questão legal, há um amparo legal ao georreferenciamento de imóveis, a lei, a decretos, a norma técnica, manuais e assim por diante. E nesse vídeo agora nós vamos fazer um resumo sobre esses instrumentos legais. Qual é o amparo legal ao georreferenciamento de um imóvel no caso um imóvel rural. Bom, inicialmente há duas leis federais que tratam sobre definição de imóveis rurais. Há o Estatuto da Terra, a Lei 4.504 de 64, e há a Lei Federal 8.629 de 93, e ambas, no seu escopo, definem o que é um imóvel rural. O Brasil ele tem algumas questões bastante peculiares, né? Porque vez ou outra a gente encontra algum tipo de legislação, mesmo no nível federal, que ou se sobrepõe ou tem algum tipo de conflito. E aqui é bem esse caso, né? Porque as definições de imóvel rural que aparecem nas leis, algumas vezes elas apontam para a questão da localização fora do perímetro urbano definido em lei municipal, e outras vezes aponta para a questão do uso do imóvel. Então, se o uso for rural, o imóvel pode ser considerado rural. É importante também relembrar aqui a Lei de Registro Público, a 6.015 de 73, porque ela também fala em imóvel rural e regulamenta a matrícula do imóvel. Mas, para nós aqui, o mais importante, a lei de destaque é a 10.267, a lei que ficou conhecida como do georreferenciamento de imóveis rurais. Então, ela foi publicada em 2001, ela utiliza também uma definição de imóvel rural, ela se aproxima conceitualmente da Lei de Registro Público, que espelha o Código Civil. Então, para a Lei 10.2007, o imóvel rural ele tem respaldo na matrícula que define aquele imóvel. O INCRA ele adota, para definir o imóvel rural, ele acaba adotando os dois critérios, tá? Porque se define imóvel rural como aquele que está fora do perímetro urbano, mas o INCRA também pode considerar rural o imóvel pelo seu uso, ok? Depois que a lei foi publicada em 2001, uma série de decretos foi lançada trazendo a regulamentação da lei. Então, em 2002 veio o decreto 4449, depois em 2005 o 5570, depois em 2011 o 7620 e em 2018 o último deles, que foi o 9211. Bom, cada um desses decretos tratou de regulamentar os prazos para a execução do georreferenciamento. Porque o que acontece? A lei ela obriga que os imóveis sejam georreferenciados, os imóveis rurais, mas ela fixa prazos para que esse georreferenciamento seja feito. Então, ela não tornou, logo na sua publicação, obrigatório que todos os imóveis rurais fossem
georreferenciados imediatamente. Não. De maneira bastante interessante, a lei ela obrigou que fossem georreferenciados os imóveis dentro de um certo prazo. E aí iniciou-se pelos imóveis rurais, pelos imóveis maiores, perdão, iniciou-se pelos imóveis maiores, e esse prazo, então, ele foi sendo estendido e foi sendo reprogramado para os imóveis menores. Então, começou pelos imóveis maiores do que 5.000 hectares. Então, havia um prazo, e aí os imóveis com mais do que 5.000 hectares tinham que ser referenciados dentro daquele prazo. Depois os de 2.500, depois os de 1.000, depois de 250, depois de 100 hectares e assim por diante. Tá? Então, atualmente, qual é a situação? Nós estamos em 2020. Tá? Então, atualmente, estão obrigados ao referenciamento os imóveis que tenham 100 hectares de área ou mais do que isso. E isso está em vigor desde o dia 20 de novembro de 2018. Esse prazo estava previsto lá no último decreto, que foi o 9211. A previsão desse decreto é de que estejam obrigados ao referenciamento os imóveis com 25 hectares ou mais a partir de 20 de novembro de 2023. Então, daqui mais ou menos uns 3 anos, passará a ser obrigatório o georreferenciamento dos imóveis que têm 25 hectares ou mais. E a última faixa seriam os imóveis abaixo dos 25 hectares. Então, seriam todos os demais imóveis que não cumpriram o prazo ainda. Esses imóveis eles vão entrar na data a partir de 20 de novembro de 2025. Mas para que fique bem entendido, quando é que deve ser georreferenciado e certificado um imóvel rural. Então, esses prazos aí, eles fixam a obrigatoriedade nas seguintes situações. Nos casos de alteração do registro imobiliário. Tá? Que casos são esses? Por exemplo, compra e venda, desmembramento, remembramento, uso capião, sucessão, partilha, retificação. Então, quando houver alterações no registro imobiliário, vai se verificar qual é a área desse imóvel que está sendo alterado. Vamos imaginar uma situação aqui, por exemplo, mais simples, de compra e venda. Então, o caso de compra e venda prevê alteração de titularidade no registro imobiliário. Vai se verificar o imóvel, qual é o tamanho dele. Vamos imaginar com a data de hoje. Eu vou fazer a venda de um imóvel e o meu imóvel tem, por exemplo, 120 hectares. Como ele tem mais de 100 hectares, eu sou obrigado a fazer o georreferenciamento. Agora vamos imaginar que ao invés de 120 hectares, o meu imóvel tem 80 hectares. 80 hectares não entra no prazo de obrigação de georreferenciamento. Então, eu poderia fazer a compra e venda desse imóvel sem que obrigatoriamente eu devesse fazer o georreferenciamento e a certificação desse imóvel junto ao INCRA. Muito embora não seja obrigado, é possível fazer. Tá? Entendam bem. Seria obrigatório se o meu imóvel fosse maior do que 100 hectares. Se ele for menor, não é obrigatório, mas é possível de ser feito. Tanto é que tem muito imóvel menor do que os dos prazos definidos até então, que já foram feitos o georreferenciamento e a certificação desse imóvel. Não é obrigatório, mas é possível de ser feito. Inclusive, os próprios cartórios de registro de imóveis, eles recomendam que seja feito. Se você for lá fazer algum tipo de alteração, como a que eu citei, por exemplo, compra e venda, mas pode ser qualquer outro, tá? Retificação, desmembramento, remembramento, assim por diante, o próprio cartório de registro de imóveis, ele vai recomendar que seja feito o georreferenciamento e a certificação. Por que isso? Porque é uma maneira exatamente de atingir aqueles objetivos, aquelas razões lá do georreferenciamento, né? De verificar se esse imóvel não se sobrepõe a um outro, de verificar se de fazer a atualização da descrição
perimetral desse imóvel e assim por diante. Então, só para resumir, há uma série de leis referentes aí a imóveis rurais, especificamente sobre georreferenciamento. A lei importante é a 10 de 2007, os decretos que a regulamentam, e esses decretos eles vieram prorrogando os prazos iniciais da lei até agora. Pode ser que daqui por diante, mais um ano, mais 2 anos, quando o prazo, por exemplo, dos imóveis de 25 hectares se aproximar, pode ser que venha um novo decreto prorrogando um pouco mais, adiando um pouco mais a obrigatoriedade. E só para a gente finalizar esse vídeo, a estrutura fundiária aqui dos estados do sul do Brasil, e os nossos alunos aqui do Instituto Federal de Santa Catarina estão bem antenados em relação a isso. A estrutura fundiária aqui é formada em grande número por imóveis menores, imóveis pequenos, né, que estão entrando nessas últimas 3 faixas, imóveis com 100 hectares, entre 100 e 25, entre 250 e 100, que é o que está em vigor agora, entre 100 e 25, que é o que vai entrar em vigor a partir de 2023, e menores do que 25, que é o que vai entrar em vigor a partir de 2025. Então, esse é um filão de mercado para a área de agrimensura, né, no qual os nossos técnicos estão bastante interessados, que vai entrar, né, vai acelerar, sobretudo agora nos próximos 5, 10 anos, vai haver aí um grande número de requisições, vai aumentar bastante a demanda aí por georreferenciamento de imóveis rurais, abrindo mercado aí para os técnicos em agrimensura formados aqui no IFSC. Eu vou interromper esse vídeo agora, e aí os próximos vídeos vão tratar da norma técnica de georreferenciamento de imóveis rurais e também dos manuais técnicos do INCRA. Até mais!